Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer uma história de um religioso, Paulo de Samosata. Ele foi um religioso cristão aí do século III, viveu aproximadamente entre 200 e 275, foi bispo de Antioquia, entre 260 e 268, mais ou menos isso, tá? Então ele era da Síria, né, daquela região da Síria, e foi condenado por heresia, por adocionismo. Então, o Paulo de Samosata, a história dele a gente tem pelo Eusébio de Cesareia, né? História Eclesiástica, livro 7, capítulo 27 ao 30. A acusação básica de ser adocionista é basicamente que ele afirmava que Jesus nasceu humano e, de alguma forma, ele foi divinizado no correr do ministério dele. Então, ele não nasceu Deus. Ele, em algum momento, foi divinizado. Tá? Em 269, um conjunto de 70 bispos, padres e diáconos, reunidos em Antioquia, como um sínodo, né, pré-ecumênico, chamado Sínodo de Antioquia, eles decidiram que Paulo de Samosata deveria ser deposto do cargo de bispo e ser eleito Dominus como seu sucessor. Então, eles escreveram uma encíclica para Dionísios e Maximus, bispos de Roma e de Alexandria, respectivamente. Essa carta é descrita aí no Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Tanto a autoridade desse concílio, desse sínodo aí, foi colocada em questão, o que permitiu que Paulo continuasse no cargo, basicamente porque ele tinha amigos influentes, né? Zenóbia, né, que era ligada ao governo, ela é rainha de Palmira, que governava a Síria, na Síria, né? Ela defendia o Paulo de Samosata e mantinha ele no cargo. E assim foi por mais alguns 4 anos. Em 272, o imperador Aureliano, imperador romano Aureliano, derrotou Zenóbia. E aí o Paulo de Samosata, ele perdeu a sua proteção. Então, sem a proteção de Zenóbia, então foi apresentado essa questão, a igreja solicitou então o Aureliano que chegasse a uma conclusão sobre esse item, sobre essa decisão do concílio, né? Os bispos é, estavam querendo confiar na decisão do concílio. E o veredito dado pelo imperador foi em favor da decisão do concílio. Tá? É interessante que essa atuação do Aureliano ela ocorreu num período que marca o que se chama a Pequena Paz da Igreja. Foi um período de aproximadamente 40 anos em que ali o Império não perseguia a Igreja. Tá? Então, e também foi a primeira vez que a Igreja buscou a intervenção do imperador para resolver uma questão interna. Essa questão é levantada na maior parte dos historiadores dessa maneira, sempre focando na questão da natureza de Jesus. Então, o que seria o motivo de condenação do Paulo de Samosata? É a questão da natureza de Jesus. O Edward Gibbon, no Declínio e Queda do Império Romano, ele detalha um pouco mais essa questão. E ele já diz o seguinte, abre aspas, a riqueza daquele prelado era a prova suficiente da sua culpa, visto que não derivava da herança de seus pais nem era adquirida pelas artes da indústria honesta. Mas Paulo considerava o serviço da igreja uma profissão muito lucrativa. Paulo ficou muito satisfeito com o título de ducenário do que com o de bispo. Ducenário era um procurador imperial, assim chamado por seu salário de 200 sestércios. Alguns críticos supõem que o bispo de Antioquia realmente obteve tal cargo de Zenóbia, como bispo, né,
enquanto o outro se considerava apenas uma expressão figurativa de sua pompa e insolência. Então você veja que o Gibbon aqui já está trazendo alguns elementos novos nessa história, né? Primeiro, a questão do enriquecimento dele, né? Segundo, a questão do cargo dele estava mais ou menos sustentado pelo fato de ele ser um cara muito rico, né? E ter esse cargo público, ou seja, ele compartilhava um cargo público e o cargo como bispo. Ele tinha acumulava duas funções, né? Continuou Gibbon, a sua jurisdição eclesiástica era venal e voraz. Extorquiu contribuições frequentes dos fiéis mais opulentos e converteu para seu próprio uso uma parte considerável das receitas públicas. Ele está nos dois cargos, né? Por seu orgulho e luxo, a religião cristã tornou-se odiosa aos olhos dos gentios. A sua câmara do conselho, o seu trono, o esplendor com que aparecia em público, a multidão suplicante que solicitava sua atenção, a multidão de cartas e petições aos quais ditava suas respostas e a pressa perpétua dos negócios em que estava envolvido eram circunstâncias muito mais adequadas ao estado de um magistrado civil do que à humildade de um bispo primitivo. Quando discursou ao seu povo no púlpito, Paulo afetou o estilo figurativo e os gestos teatrais de um sofista asiático, enquanto a catedral ressoava com as mais altas e extravagantes aclamações em louvor à sua eloquência divina. Contra aqueles que resistiram ao seu poder ou se recusaram a lisonjear sua vaidade, o prelado de Antioquia foi arrogante, rígido e inexorável. Mas ele relaxou a disciplina e esbanjou os tesouros da igreja, com seu clero dependente, a quem foi permitido imitar seu mestre na satisfação de todo o apetite sensual. Pois Paulo entregava-se muito livremente aos prazeres da mesa e havia recebido no palácio episcopal duas jovens e belas mulheres como companheiras constantes de seus momentos de lazer. Se desejamos atenuar os vícios de Paulo, devemos suspeitar que os bispos reunidos do Oriente publicam as calúnias mais maliciosas em epístolas circulares dirigidas a todas as igrejas do Império. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, livro 7, capítulo 30. Apesar dos vícios escandalosos, Paulo de Samósata, se tivesse preservado a sua pureza da fé ortodoxa, o seu reinado sobre a capital da Síria só teria terminado com a sua vida. E se uma perseguição oportuna tivesse ocorrido, um esforço de coragem talvez pudesse tê-lo colocado na categoria dos mártires. Alguns erros sutis que ele adotou imprudentemente e manteve obstinadamente a respeito da doutrina da Trindade despertaram o zelo e a indignação das igrejas orientais. Paulo de Samósata foi degradado de seu cargo de bispo pela sentença de 70 a 80 bispos, que se reuniram em Antioquia, e que, sem consultar os seus direitos do clero ou do povo, nomearam sucessor. A manifesta irregularidade desse processo aumentou o número da facção descontente, e como Paulo, que não era estranho às artes dos tribunais, se insinuou a favor de Zenóbia, ele se manteve por mais 4 anos, a posse da casa e do cargo episcopal. A vitória de Aureliano mudou a face do Oriente e os dois partidos em conflito, que aplicavam um ao outro os epítetos de cisma e de heresia, foram ordenados ou autorizados a se defender a sua causa perante o Tribunal do Conquistador, perante Aureliano. Esse julgamento público e muito singular oferece uma prova convincente de que a existência, a propriedade, os privilégios e a política interna dos cristãos foram reconhecidas, se não pelas leis, pelo menos pelos magistrados do império. Como pagão e como soldado, dificilmente se poderia esperar que Aureliano entrasse na discussão, quer os sentimentos de Paulo ou dos seus adversários fossem mais importantes. Parece que os vícios e as imoralidades de Paulo de Samósata tiveram muito peso na sentença pronunciada pelos bispos. O objetivo da carta, dirigido pelo Sínodo de Antioquia,
com os bispos de Roma e Alexandria era informá-los da mudança na fé de Paulo e das altercações e discussões que ela deu origem, bem como sua moral e toda a sua conduta. Então, esse episódio é muito interessante. Esse episódio ele acontece antes de Constantino e marca, então, pelo menos duas coisas para deixar bem claro. Primeiro, a ideia de que a relação Estado-Igreja só começou com Constantino. Até então, a igreja era clandestina. Né? Não bate essa tese. Aqui nós temos com Paulo de Samossa, está lá em Antioquia, temos um bispado que está se mantendo graças à união com Zenóbia, apoio de Zenóbia. Então, existe já uma relação de poder político e religioso antes de Constantino. Tá? E segundo ponto interessante é que esse episódio ele marca a igreja recorrendo ao império para resolver uma questão de cargo religioso. Interessante, né? E essa mistura, né? Ou seja, a mesma pessoa que é bispo ocupa um cargo público importante também. Então, tudo isso antes de Constantino. Então, é um episódio interessante, resolvi trazer aqui. Muito obrigado, então.